Hoje o prefeito César Maia, prefeito do Rio de Janeiro. Bom dia, prefeito. Bom dia. Prefeito César Maia, na sua opinião, como é que deveria ser distribuído o que fosse arrecadado da CPMF? A fórmula pela qual os municípios hoje participam é a fórmula ideal ou isso deveria ser negociado no Congresso Nacional? Olha, a CPMF não devia existir, né? A gente tem que ir lá atrás na razão da CPMF. Ela surge em função de dois pontos. O primeiro, ela surge em função do déficit público. Ela surge para cobrir o déficit público. Em segundo lugar, ela surge em função da voracidade centralizadora do governo federal. Estou falando lá atrás, falando agora do governo Lula, não, isso daí é apenas a inércia desse processo todo. Quando o governo federal, em função da Constituição de 88, que definiu a carga tributária repartida entre governo federal, estados e municípios, na base do governo federal 40, estados 40, municípios 20, né? E entendeu o governo federal que devia alterar essa proporção e começou a criar contribuições e não tributos, que seriam compartilhados com estados e municípios, para a centralização tributária. Hoje os municípios de 20 têm 15% da receita, os estados de 40 têm pouco menos de 35% das receitas e mais de 50% fica com a União. São as duas razões. Agora, tem uma lógica no governo brasileiro que é uma espécie de lei, né? Toda receita cria a sua própria despesa. Uma vez entrando a receita, mesmo que a despesa nova que será coberta não será a mesma de origem que justificou o tributo, se passa a entender aquele tributo como definitivo. A contribuição era provisória, permaneceu. Se houvesse alguma necessidade de aumentar a carga tributária no Brasil, o que eu não acredito, porque com um plano real a carga tributária ela foi acrescida de 15 ou 16 pontos, porque o tributo era basicamente tributo inflacionário. Naquela época a carga tributária era na casa de 25% do PIB, 4 meses depois já era de 31%, 32%, né? Então, que é muito mais orgânico. Se tivesse que tratar de tributação, tinha que tratar de uma tributação lógica, por exemplo, o imposto ao valor agregado. Agora, o CPMF não, é o imposto à circulação de dinheiro. Isso quer dizer o seguinte, que o PIB brasileiro é tributado 5 vezes por essa alíquota de 0,30 qualquer coisa, 38%, para dar os 40 bilhões de reais. Quando uma empresa fabrica um bem qualquer, ele fabrica o bem, aquele bem é tributado. Depois ele tem que fabricar de novo, o que significa emprego, o que significa multiplicador do emprego indireto. O caso da CPMF não, você não produz nada e você simplesmente tira o dinheiro do seu bolso, da sua conta, entrega para sua esposa fazer compra no supermercado, você paga um imposto porque tirou o dinheiro da sua conta, entregou o dinheiro para sua esposa comprar pão, manteiga, o que seja, no supermercado. É um tributo irracional. Se você quisesse discutir carga tributária, dizendo que o Brasil precisa de uma carga tributária, eu acho que não, né? Porque a carga tributária brasileira interna ultrapassa 40%. Mas se quisesse discutir carga tributária, vamos para os tributos racionais e não para essa irracionalidade que entrou para cobrir déficit público. Perfeito, mas o governo federal pode de uma hora para outra ficar sem o volume de dinheiro arrecadado pela CPMF, isso não ia abalar suas contas? Eu acho que não. Eu acho que é o contrário, né? Se não tiver um desafio, o governo nunca vai ajustar as suas despesas. Por que o governo não trabalha com uma taxa de juros menor? Cada % de taxa de juros são 10 bilhões de reais. O Brasil tem a maior taxa de juros do mundo. O Banco Central agora não reduziu a taxa de juros. Por quê? Porque ele quer viver no mundo da comodidade, de segurar a inflação através de um câmbio supervalorizado. Ele quer viver na comodidade de criar um quadro artificial que o Brasil já fez no governo Fernando Henrique Cardoso com câmbio valorizado e acabou estourando 4, 5, 6 anos depois. E essa comodidade tem um custo gigantesco. Um custo para a população, um custo para o emprego, porque a empresa brasileira perde competitividade com esse câmbio valorizado. As empresas estrangeiras exportam capital, a remessa de lucros bate recordes no Brasil. Estamos falando de um recorde na casa de perto de 20 bilhões de dólares que vai ser remessa de lucros esse ano, para um conforto do governo federal, que poderia perfeitamente estar trabalhando com uma taxa de juros menor, com um câmbio maior, sem precisar da CPMF. 4 pontos da taxa de juros, pelo amor de Deus. Quanto é a taxa de juros no Chile, no México, na Argentina? Não quero falar de Estados Unidos, França, Alemanha. Se colocasse a taxa de juros real brasileira no patamar da chilena, ou da Argentina, ou da mexicana, esses 40 bilhões de reais iam embora. Quem diz isso é o diretor novo do IPEA, o Márcio Postman. Prefeito César Maia, uma interrupção brusca da cobrança da CPMF agora não atingiria os municípios, inclusive o seu? Meu não. Nenhum. O ministro Temporão errou ou mentiu
quando ele falou que a CPMF descontinuada geraria uma grave situação para a saúde pública. Eu vou pegar nós fazemos custeio direto na saúde, né? São poucos os municípios que fazem isso, até porque a legislação não exige isso do setor público brasileiro. Vamos pegar um grande hospital nosso como o Salgado Filho. No custeio direto do Salgado Filho, estou esquecendo as despesas indiretas da cúpula da secretaria, o SUS contribui com 13%. O SUS não é 100% do CPMF, portanto o CPMF entra aí com 7, 8%. Ou seja, a alegação não é verdadeira. Os recursos da CPMF não vão alocados diretamente à saúde, como previa o ministro Adib Jatene quando justificou a CPMF lá atrás. Esses recursos vão para cobrir déficit público. Esses recursos vão para pagar juros da dívida pública. O que tem que se fazer é retirar a receita do governo para ele fazer equação ao contrário. Ele equacionar a sua despesa em função da receita que tem e não hoje, que ele alarga a receita e alarga a despesa proporcionalmente. Prefeito, obrigado pela participação. Nada, um grande abraço. Prefeito César Maia, que você ouviu aqui nessa sequência de prefeitos, é o prefeito do Rio de Janeiro, às 8h32.